Amém? Glória a Deus. Ruth, capítulo 1, e o versículo 1 até o 6. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer. E Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram e suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. E permaneceram nestas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram e Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Até aqui, irmãos. Até aqui. Glória a Deus. Você está com o seu coração aberto para receber a palavra? Amém? Glória a Deus. Ele só vem para quem tem fome. Quem tem fome aqui? Amém? Glória a Deus. Então ele vai vir, amém? Aleluia. Essa palavra eu estava preparando para as mulheres na quarta-feira. E aí, quando eu estava escrevendo essa palavra para as mulheres, eu ia falar sobre Ruth, sobre o comprometimento, né? Comprometimento dela com Noemi e também com Deus. E Deus me deu uma palavra também em cima desse texto que eu quero trazer hoje para a igreja. Acredita-se que essa história, a história do livro de Ruth, tenha ocorrido nos dias em que os juízes governavam Israel. Naquela época não haviam reis, mas apenas juízes. E era o próprio Deus quem levantava os juízes para governar Israel, para dar destino, para falar ao povo através de Deus, para julgar as causas de Israel. E a gente já falou aqui de vários juízes que Deus levantou, né? Gideão, Débora e tantos outros, os quais o Senhor levantou para aquele tempo em que o Senhor confiava a eles essa responsabilidade de governarem Israel, de ajudarem o povo de Deus a defenderem as causas deles, enfim. E era o próprio Deus quem levantava os juízes naqueles tempos. Tem uma forte opinião que essa história tenha ocorrido no início, né, dos juízes, visto que Boaz ele se casou com Ruth, que era descendente de Raabe, aquela prostituta que acolheu os espias, né, no tempo, na época de Josué. Pode também ter ocorrido nos dias de Eude, ou também nos dias de Débora. A gente não sabe a data específica. Outra opinião também que pode ter ocorrido nos dias de Gideão, já que somente nessa época nós lemos a respeito de uma fome, de uma grande fome, em decorrência da invasão dos midianitas. Mas independente da época em que ocorreu essa história, essa escassez, essa fome que chegou até Belém, independente de quando tenha ocorrido essa história, ela aconteceu no território de Canaã. Amém? E esse era um dos julgamentos que Deus havia ameaçado o povo de Israel em chegar à fome. Deus ameaçou o povo de Israel porque ele era um povo muito desobediente. Israel era como um elevador, né? Ora eles caminhavam para cima e ora caminhavam para baixo, porque eles viviam caindo em pecado, sempre. Eles pecavam, se arrependiam, né? Não verdadeiramente, mas com intenções. Se voltavam para Deus novamente, Deus levantava um juiz, defendia Israel, trazia vitória para Israel. Depois de um tempo,
se passava algum tempo, o povo esquecia do que Deus tinha feito, voltava a pecar novamente. E aí então Deus trazia as correções, trazia as varas, trazia as disciplinas para aquele povo. Nos dias dos juízes, os israelitas, eles viviam oprimidos pelos inimigos. E como eu falei, eles caíam em pecado, se lembravam de Deus, só porque eles não se arrependiam verdadeiramente, não era de coração, não era aquele arrependimento, porque por trás da procura por Deus, novamente, havia uma segunda intenção, que era para Deus apenas aliviar os seus fardos, aliviar as suas aflições, as suas angústias, livrar eles dos seus inimigos. Então não era um arrependimento verdadeiro, genuíno, mas algo com interesse. Deus, ele disciplinava o povo de várias formas, de várias maneiras. E a fome era uma das varas disciplinadoras de Deus com aquele povo que volta e meia caíam nos mesmos pecados. Sempre caíam nos pecados. E a idolatria era o pecado que predominava o povo de Israel. Tinha muitos outros pecados, mas a idolatria era um pecado que predominava. Assim, eles sempre caíam em idolatrias. E mesmo em Belém, que significa a casa do pão, havia escassez. Uma terra que um dia tinha pão em abundância, agora estava escasso. Uma terra que se chamava de celeiro, agora estava vazia. Uma terra que havia abundância, agora não havia mais abundância. Pelo contrário, havia uma fome. Uma terra que se transformou em um terreno salgado. Esse é um relato que nós lemos aqui no livro de Ruth, de uma família específica que foi afligida pela fome. Trata-se de uma família de Elimeleque. E o nome de Elimeleque significa Deus é rei. Meu Deus é rei. Quando os juízes reinavam, o próprio Deus era o rei de Israel. Deus era o próprio rei de Israel. Ele levantava os juízes, mas Deus era o rei. Deus era um conforto para eles e para toda a sua família. O Senhor era o rei da vida deles, o Senhor era o rei daquela terra, o Senhor era o rei de Israel. Quando a fome chegou em Belém, Elimeleque reuniu a sua família, pegou o que tinha e levantaram-se e foram rumo à terra de Moabe. Eles foram habitar em Moabe, uma terra de moabitas, a terra dos moabitas, cuja terra era uma terra pagã, uma terra de inimigos, os inimigos do povo de Israel. Então, ele pegou toda a sua família, visto que em Belém, a cidade do pão, não tinha pão. Elimeleque, então, ouviu falar que Moabe não estava passando por dificuldade nenhuma, e ele, então, levou consigo os seus filhos e a sua esposa, e foram habitar em Moabe. Até então, irmãos, a gente vê o cuidado de um homem, de um sacerdote, de um pai, de um esposo. Até então a gente veja esse cuidado de ele se preocupar com essa situação, de levar a sua família para outro lugar. Até então a gente olha e acha interessante, bonito, importante ele ter feito isso, ter levado a sua família, ter se preocupado com a sua esposa e seus 2 filhos. Quando eles passaram por dificuldades, ele não abandonou a sua casa, ele não correu, ele pegou, levou consigo, junto consigo, a sua família. Até então a gente acha isso legal, louvável. Só que, no entanto, a mudança de Elimeleque com a sua família para as terras de Moabe, nós não vimos aqui uma justificativa. A gente não veja algo que possa ser justificado, esse comportamento de Elimeleque ter levado a sua família para as terras de Moabe. A gente não veja algo que possa justificar essa mudança.
Abraão e Isaac, eles eram peregrinos em Canaã, e a mudança deles era propícia. Mas a semente de Israel, ela estava estabelecida e ela não deveria ser mudada para os territórios dos pagãos. Então, Israel estava estabelecido, ele não precisava ser mudado. A semente estava plantada ali. Não havia necessidade de ser tirado dali. Então, por que Elimeleque? A gente faz uma pergunta aqui. Por que Elimeleque, então, deveria ter mais motivos para ter saído da sua cidade do que os seus vizinhos? Já que a fome não chegou somente para alguém específico, mas para todos, para os bons e os maus. Então, por que Elimeleque tomou essa atitude? Será que ele tinha mais motivos para ter se mudado do que os outros? Fica aqui algo para a gente pensar juntos. Se fosse o caso da sua má administração, ter perdido seus bens, ter perdido tudo, aconteceu algo e administrou errado, de forma errada, perdeu bens, perdeu tudo, estava talvez em um nível mais vulnerável que os outros, talvez em um nível bem mais precário que os outros, passando mais necessidades que os outros, mas esse não foi o motivo. Esse não era o caso. Até porque se esse fosse o caso, a lei de Deus se aplicaria e obrigaria os outros a impartir com ele, repartir o que tinham, para que uns ajudassem uns aos outros. Então, nós não vimos motivos aqui para que Elimeleque saísse com a sua família e fosse para uma terra de pagãos. Não foi o caso dele, porque ele partiu cheio. Parece que a fome não era extrema para aqueles que permaneceram em casa, porque havia o suficiente para eles sobreviverem. Amém? Além disso, a responsabilidade de Elimeleque diante de outras realidades, de outros pais, de outros homens daquela época, era uma responsabilidade pequena, visto que ele tinha 2 filhos e uma esposa. Por mais que as esposas acabam dando um gastinho para o marido, né, irmãs? Mas a responsabilidade dele era pequena, comparado a outros homens que tinham 10, 11, 12 filhos. Comparado aos outros, a responsabilidade dele era pequena. Então, não era o caso de ele ter saído, não é a justificativa dele ter saído para habitar em Moabe. Elimeleque, ele desonrou a Deus. Elimeleque desonrou a Deus e a terra boa que o Senhor havia dado a ele e a sua família. E também desonrou aos seus irmãos, a qual ele deveria estar disposto a sofrer junto com eles. Imaginem se todos eles seguissem o exemplo de Elimeleque. Eles teriam despovoado a terra de Canaã. Imagina se todos tivessem esse pensamento de correr com a sua família porque bateu uma dificuldade. Eles tinham despovoado Canaã. Então, ele não foi um bom exemplo. Nós podemos ver aqui em Elimeleque um espírito insatisfeito, desconfiado e instável. Quando nos mostramos enfadados com o lugar no qual Deus nos colocou e deixamos para trás assim que deparamos com uma dificuldade ou uma inconveniência. Sabe, irmãos, você não pode escapar da cruz que está no seu caminho. Todos nós temos uma cruz para carregar. E a gente não pode escapar da cruz que está no nosso caminho. Não tem como. Então, eu digo algo nessa noite: faça o melhor possível onde você está. Faça de tudo, faça o seu melhor aonde você está, aonde Deus te colocou. Porque onde Deus te colocou também vai ter dificuldades, também vai ter inconveniências. Então permaneça no lugar que Deus te colocou e faça o seu melhor. Dê tudo de si.
Porque se você está ali, foi porque Deus quis que você estivesse ali. Então, o que falta aqui? Confiança. Muitas das vezes, nós não confiamos em Deus. Pegamos as nossas malinhas e, fugimos. E eu me lembro de Jonas, né? Que Deus deu uma missão para ele e ele tentou fugir. Mas não adianta, irmãos. Não adianta fugir. A terra de Moabe foi uma saída de emergência para Elimeleque. Não foi aquele lugar que Deus mandou ele ir, mas ele viu como uma saída de emergência. E a gente veja muitas terras com muita fartura, mas são uma terras cheias de idolatrias. Cuide para onde você está indo. Cuide as escolhas que você está fazendo, pai, homem, sacerdote, porque um dia será cobrado de você, porque você é o responsável pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos. Nós precisamos tomar cuidado para onde nós estamos indo. Tem muita gente saindo do lugar onde Deus colocou, porque estão desconfiados, porque estão achando que Deus não vai resolver, porque desconfiam que talvez Deus não dê conta do recado, que Deus não dê conta do seu problema. Tem muita gente saindo porque estão insatisfeitos com as dificuldades. Sabe, o espírito insatisfeito é o mesmo que ingratidão. E quando a gente é ingrato, a gente peca contra Deus. Porque Deus tem dado tanto para nós, Deus tem nos abençoado tanto. Deus tem feito tantas coisas em nossos meios. Deus tem feito tantas coisas dentro da nossa casa. E muitas vezes nós não nos lembramos do que Ele fez. E a gente acaba tendo um espírito insatisfeito, ingratos. Porque a gente esquece rapidinho das coisas que Deus fez quando as dificuldades batem. Parece que a gente tem amnésia. A gente não lembra de tantas coisas que o Senhor já fez. E mesmo se Ele não fizesse mais nada, gente, o que Ele fez naquela cruz já é suficiente, porque através dEle nós recebemos uma nova vida. Nós recebemos vida eterna. Nós recebemos perdão, salvação. Mesmo que Ele não fizesse mais nada, Ele já fez tudo por mim e por você. Nós precisamos diariamente lembrar o nosso coração, lembrar a nós mesmos do que o Senhor já fez por nós, para que a gente não venha alimentar dentro de nós um espírito insatisfeito. Sabe, reclamação é oração para o diabo, murmuração é oração para o diabo. Pare de murmurar, seja grato. Não tenha um espírito insatisfeito. E o espírito desconfiado é o mesmo que não acreditar que Deus pode reverter a situação. Espírito desconfiado, eu desconfio de que Deus pode fazer. Eu não estou crendo realmente que Deus pode mudar o quadro da minha vida, que o Senhor pode mudar o quadro da minha família, que o Senhor pode prover quando eu estou passando por momentos de necessidades. Espírito desconfiado, eu desconfio de Deus. Será que Ele vai fazer? Será que Ele está vendo o que eu estou passando? Eu desconfio que Ele não vai fazer nada. E o espírito instável é o mesmo que, se as coisas apertarem, eu pego tudo e corro. O espírito instável, ele nunca sabe se vai ficar ali por muito tempo, porque ele é instável. Ele desconfia, ele é insatisfeito e ele é instável. Escute, não importa para onde você vai, o problema vai com você. Dificilmente você vai conseguir resolver os seus problemas mudando de lugar. Porque o problema está em você. Dificilmente você vai conseguir resolver problemas mudando de lugar. A menos que Deus fale para você ir, a menos que Deus aponte, a menos que chegue um momento, a menos que Deus fale com você, até então, fique onde você está.
Até então não se mova. Até então não saia. Não desonre a Deus e a terra que Ele te colocou. Não desonre a Deus. Não fere o coração de Deus com desonra. Amém? Elimeleque, ele resolveu fugir em vez de enfrentar a crise. Ele achou que a fuga era a única rota de escape. Só que fugir nem sempre é a alternativa mais segura e sensata. Nem sempre vai ser mais seguro e sensato. Sabe, quando a crise vier, você deve olhar, focar em Deus e não focar na crise. O nosso problema é que a gente está focado em Deus, mas quando aparece alguma dificuldade, a gente tira os olhos de Deus e começa a colocar os nossos olhos apenas nas dificuldades. Parece que as dificuldades têm mais poder. Parece que as dificuldades têm mais influência que o próprio Deus. E às vezes a gente acaba fazendo isso, a gente foca tanto nos problemas, aquele problema era até pequenininho, mas ele passou a ser gigante, porque os nossos olhos estão tão focados nele, os nossos olhos estão tão neles, que às vezes a gente esquece que nós temos um Deus onipotente, um Deus poderoso, que pode todas as coisas, que opera em nós e através de nós, um Deus que está acima de toda circunstância. Seja boa ou difícil, Deus está acima de tudo. E nós precisamos lembrar disso nessa noite. De que Deus pode tudo. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é poderoso. Aleluia. Nós precisamos acreditar que Deus está acima e no controle das circunstâncias. Deus nunca perdeu o controle de nada. Engano nosso quando nós pensamos que Deus não está no controle. Deus está sim no controle. Ele nunca perdeu e nunca vai perder o controle das coisas. Deus está no controle de tudo. Em um tempo de fome, Abraão fugiu para o Egito. E lá ele quase acabou com o seu casamento. Abraão fez isso. Na mesma situação, Isaac também foi tentado a descer ao Egito. Mas Deus lhe ordenou: não desças ao Egito. Irmãos, o enfrentamento da crise é melhor que a fuga. É melhor você enfrentar qualquer tipo de dificuldade do que fugir. Fugir não é uma escolha segura. Nunca foi e nunca será. Na crise nós precisamos procurar o abrigo nas asas do onipotente, em vez de buscar falsos refúgios. As terras de Moabe para Elimeleque foi um falso refúgio. Não foi um refúgio preparado por Deus. Foi um falso refúgio para aquela família. Quando nós buscamos refúgios em outros lugares, fora da vontade de Deus, nós caímos em um terrível engano. Nós nos enganamos. Sabe o que aconteceu? Eles foram para as terras de Moabe procurarem pão, em busca de sobrevivência. E o que eles encontraram? Morte. Eles foram para a terra de Moabe encontrar pão e encontraram doença. Eles foram buscar vida e encontraram uma sepultura. A terra de Moabe não lhes deu segurança nenhuma, pelo contrário, lhes deu um enterro. Falsos refúgios, falsas sobrevivências, falsas farturas. Cuidado. Cuidado. Porque o que eles foram procurar, eles não encontraram. Pelo contrário, encontraram morte, doença, sepulcro. Escute, quando os problemas surgirem na sua vida, quando as dificuldades encontrarem você, você pode fazer uma dessas 3 escolhas.
Você pode escolher suportá-los. Você pode escolher fugir. E você pode escolher usá-los ao seu favor. Sabe, se você apenas suportarem, elas vão passar a dominar você. Então, não escolha suportar, porque as dificuldades vão dominar você. Se você tentar fugir, é bem capaz que você deixe para trás o propósito que Deus tem na sua vida e na sua família. Então, não escolha fugir, porque Deus ele tem um propósito específico para você e para sua casa. Então não fuja, porque você pode deixar para trás o propósito que Deus iria cumprir na sua vida e na sua família. Porém, se nós aprendermos a usá-las ao nosso favor, usar as dificuldades ao nosso favor, elas vão nos servir e vão nos beneficiar, porque Deus coopera para o bem daqueles que o amam. O Senhor, Ele coopera com todas as coisas para o nosso bem. Amém? Elimeleque, ele tomou a decisão errada quando ele decidiu fugir para Moabe. Ele viveu pela aparência e não pela fé. Aos olhos dele, ele viu apenas a fome, mas ele não viu Deus em meio à fome. Sabe, às vezes a gente só veja Deus em meio à bonança. A gente só veja Deus quando tudo está bem. Parece que a gente não consegue ver Deus na tempestade. Não cabe às vezes na nossa mente pensar que Deus está numa terrível tempestade. Parece que só cabe na nossa mente que a gente só veja Deus quando tudo está bem, quando nós estamos vivendo o auge da nossa vida. Mas eu digo para você, irmãos, Deus também está nas dificuldades. Deus também está quando a gente está passando por tempestades. Aleluia. O nosso problema é que a gente acha que Deus não está na tempestade. A gente acha que Deus só está nas bênçãos. Mas das dificuldades, não. Abraão cometeu o mesmo erro quando ele se deparou com a fome. Em vez de esperarem por Deus, ele fugiu para o Egito e se meteu numa enrascada. O problema é que a gente às vezes não sabe esperar em Deus. Não importa quão difícil estão as dificuldades, não importa quão difícil estão as circunstâncias, não importa em que grau está a sua dificuldade. O lugar melhor e mais seguro é dentro da vontade de Deus. Engano nosso pensar que o lugar mais seguro e melhor para nós é quando a gente faz as nossas escolhas. Engano nosso, porque o lugar melhor e mais seguro é quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Quando você sai da vontade de Deus, tem consequências. É fácil dizer como Davi, em Salmos 55:6, ele disse: quem me dera ter asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Mais difícil a gente dizer, mas o mais sábio, aliás, é nós nos apropriarmos das promessas de Isaías 40:31, esperar no Senhor, que nos dará asas como águias e pela fé elevar-se bem acima das tempestades. É o mais sábio nós nos apropriarmos das palavras do profeta Isaías. E Elimeleque, ele não teve fé suficiente para esperar no Senhor e confiar que Deus, ele supriria todas as suas necessidades e que o Senhor daria um jeito, traria uma solução, que aquele era só um tempo que passaria, que a terra de Belém novamente voltaria a ser a cidade do pão. Mas Elimeleque, ele não soube esperar. A nossa vida pela fé, ela glorifica a Deus e dá testemunho ao mundo. A nossa vida pela fé, ela glorifica a Deus. Deus é glorificado.
E nós também damos testemunho ao mundo e constrói em nós o caráter de Cristo. É construído em nós um caráter cristão. Deus, Ele ordenou que o justo viverá pela fé. Como ele não teve fé, ele não encontrou vida, e sim a morte. Elimeleque encontrou a morte. Quando você não confia em Deus, você está dizendo que não acredita nele. E acaba desonrando ele. Pecando contra ele. Sabe? Um dos pecados, um dos maiores pecados da humanidade é a incredulidade. Você sabia? E que as pessoas estão terrivelmente se perdendo por causa da incredulidade. Porque elas não creem o suficiente que Deus pode fazer. E quem Deus é. Elimeleque, ele se concentrou nas necessidades físicas e não nas espirituais. Ele apenas se concentrou nas necessidades físicas. Ele deixou de lado as espirituais. Sem dúvida, o desejo de um marido, o desejo de um pai, de um sacerdote, sem dúvida, é prover para a sua família, é cuidar da sua família, é cuidar da sua casa, dos seus filhos, da sua esposa. E isso é louvável, mas não deve fazer isso de modo a perder isso. Quando o diabo ele encontrou Jesus no deserto, sua primeira tentação foi sugerir que Jesus matasse a sua fome em vez de agradar o Pai. O diabo está dizendo que nós precisamos sobreviver, então ele sugere coisas. Porque o diabo ele só vai mostrar as coisas físicas para nós, enquanto a gente se perde nas necessidades espirituais. Ele sussurrou mentiras no ouvido de Eva. Porém, é em Deus que nós vivemos. Porém, é em Deus que nós nos movemos e existimos. E é Ele que pode cuidar de nós. Irmãos, as pessoas que não têm Deus, que não têm uma vida com Cristo, elas apenas existem. Porque a vida está em Cristo. Se não tem Cristo, não tem vida, elas apenas existem. Porque Cristo é a vida. Cristo, Ele é vida e dá vida a nós. Nós temos vida por causa de Cristo. Então as pessoas que não têm Cristo em si, não vivem com Cristo, elas apenas existem. Mas aqueles que têm Cristo, que vivem com Cristo, eles têm vida. Eles vivem, porque o dono da vida habita neles. Amém? Davi disse: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ao se ver diante de um futuro ameaçador, o apóstolo Paulo testemunhou dizendo em Atos 20:24: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Paulo estava dizendo, em tempos de dificuldade, se morrermos para nós mesmos e colocarmos a vontade de Deus em primeiro lugar, estejamos certos de que ou Ele nos retirará das dificuldades, ou Ele nos acompanhará nas dificuldades até que ela chegue ao fim. O justo viverá pela fé. Então, em tempos de crise, em tempos de dificuldades, só o que você precisa permanecer é justo. Porque a Bíblia diz que o justo, ele viverá pela fé. Sabe, nós passamos por pandemia, alguns anos atrás. E gente, aquele que se permaneceu justo, fiel, Deus foi fiel. Aquele que foi fiel a Deus, Deus foi fiel. Aquele que era justo diante de Deus, não passou. Não precisou fechar portas, não declarou falência, não passou fome, não passou dificuldade. Embora teve muitos transtornos, algumas implicações, mas o Senhor nos ajudou.
Parece que naqueles tempos a igreja, daí que ela cresceu. Porque Deus, Ele prospera aqueles que são justos, aqueles que são fiéis a Ele. O justo viverá pela fé. Elimeleque honrou o inimigo e não o Senhor. Quando foi com a sua família para Moabe, ele trocou a sua terra e o seu povo pela terra e o povo dos moabitas, o inimigo. Os moabitas eram descendentes de Ló, fruto da sua união incestuosa com a sua filha mais velha. E eram inimigos dos israelitas por causa da forma como haviam tratado Israel durante a jornada do Egito para Canaã. Elimeleque honrou o inimigo em vez de honrar o Senhor. Deixou de confiar nas promessas de Deus, deixou de confiar em Deus para pôr a sua confiança em outra terra, uma terra pagã. E apesar do seu nome significar meu Deus é rei, o Senhor não foi o rei da sua casa, o Senhor não foi o rei da sua família. Sabe, no final dos cultos aqui nós gritamos, Jesus Cristo é rei, Jesus Cristo é rei. E eu faço uma pergunta para você: Deus é mesmo o rei da sua casa? É Ele quem reina na sua casa? Quando as coisas estão bem ou mal, é Ele que reina na sua casa? Ele reina na sua vida? Ele reina na sua família? Ele reina nas suas finanças? Amém? Ele deixou Deus de fora das suas decisões. Ele escolheu sair fora da vontade de Deus. E coisa triste é nós deixarmos Deus fora das nossas decisões, das nossas escolhas. Coisa lamentável é dizer, Deus, agora quem vai escolher sou eu. Agora quem vai decidir isso sou eu. Não é o Senhor. Coisa triste é quando nós escolhemos os nossos próprios caminhos. Coisa triste é quando nós fazemos as nossas escolhas e não deixamos Deus escolher por nós. Coisa triste é quando nós deixamos Deus de fora das nossas decisões. Não o bastante, os seus 2 filhos se casaram com mulheres moabitas. Que grande engano nós pensarmos que nossas escolhas são melhores que as escolhas de Deus. Grande engano nós pensarmos que as nossas escolhas são melhores. As escolhas de Deus sempre serão melhores para mim e para você. Não escolha deixar Deus de fora das suas decisões, sejam elas importantes ou não. Deixe sempre o Senhor fazer as escolhas para você. A vontade do Senhor para nós, ela é boa, perfeita e agradável. A nossa nem sempre será assim. Elimeleque fugiu com a sua família para escapar da fome. E os 3 acabaram morrendo naquela terra. No final, o que sobrou foram 3 viúvas e 3 túmulos numa terra pagã. Suas mortes foram consequências de uma escolha baseada na falta de confiança em Deus. As consequências, as maiores consequências da nossa vida, todas as consequências ruins das nossas vidas, foram porque nós não confiamos em Deus e fizemos escolhas baseadas nas nossas perspectivas. A maioria das nossas consequências é porque nós decidimos como nós bem achamos. Decidimos por conta própria. E aí vem as consequências. E tem gente que ainda culpa Deus. Não. Nós precisamos ser maduros o suficiente para bater no peito e dizer: vou ter que suportar, porque essas consequências foram baseadas nas minhas escolhas erradas. Porque eu não confiei em Deus. Agora eu estou passando. Noemi, quando ouve falar que Belém
estava reerguida, restabelecida. Ela decide voltar. Viúva, sem o seu filho, sem os seus filhos, sem o seu marido. Viúva, sozinha. Ela decide voltar para Belém, porque ela ouviu falar que Belém agora estava reerguida. Deus tinha feito algo extraordinário naquela cidade. Então ela decide voltar e Ruth vai com ela. Essa mulher que tem o nome dela no livro da Bíblia. Uma mulher que era moabita, uma terra pagã, decide voltar com ela. Deixou para trás o seu povo, a sua cultura, aquela vida de deuses, né? Deixou para trás a sua parentela, converteu-se a Deus, acreditou no Deus de Noemi, se comprometeu com Deus, decidiu voltar, ir para uma terra que ela não conhecia, e ela decide ir com Noemi para Belém. E o que acontece? Deus aceitou essa mulher, porque Ele não faz acepção de pessoas. Deus aceitou Ruth e fez dela uma ancestral do próprio Salvador do mundo. Ruth, ela foi bisavó de Davi. Deus, Ele tem poder para transformar o caos em bênção, irmãos. Deus, Ele tem o poder de transformar caos em bênçãos. Ele transforma vales em mananciais. Nossas tragédias em cenários de esperança. O Senhor, Ele tem poder de transformar a tristeza em alegria. Ele enxuga as nossas lágrimas, acalma a nossa dor e coloca os nossos pés no caminho da vitória. Ele tem poder sobre tudo e todos. Se por acaso faltar pão na casa do pão, não abandone a casa do pão, mas busque aquele que é o dono do pão, que tem o alimento para a sua vida. Eu digo nessa noite para você, confia em Deus. Confia no seu Deus. A fuga, ela pode ser necessária em algumas circunstâncias, como aconteceu com José, quando ele fugiu das propostas sedutoras da mulher de Potifar. Contudo, como vimos que Belém significa casa do pão ou celeiro, quando falta pão na casa do pão, a solução não é abandonar Belém, mas esperar pela intervenção de Deus. A única coisa que você precisa fazer é esperar confiando enquanto você espera. Não fuja de uma crise no casamento pelas portas do divórcio. Não fuja, busque pela intervenção de Deus, busque por esse socorro. O caminho mais fácil é a fuga, mas é o mais perigoso também. Não fuja. Não pense que as saídas de emergências são melhores. Não são, é perigoso. Não se mova até que Deus mande se mover. Não faça até que Deus mande você fazer. Não vai até que Deus te mande ir. Fique e seja um filho obediente. Um filho que confia no seu pai. Os soldados de Saul olharam para Golias com olhos pessimistas e fugiram por 40 dias, com medo. Porém, Davi olhou para a onipotência de Deus. Eu quero dizer para você, tire os olhos das dificuldades e passe a olhar o Deus onipotente. Um Deus que nunca perdeu uma batalha. O Deus poderoso. Tire os olhos dos gigantes na sua frente e passe a olhar para Deus. Passe a olhar para o Deus onipotente, poderoso. Um Deus que pode todas as coisas. Não foque nas dificuldades. Foque naquele que tem o controle das dificuldades, que tem o controle de tudo. Por isso, Davi avançou contra aquele Golias,
prevaleceu contra ele. Porque os olhos dele não estavam no tamanho da dificuldade. Os olhos de Davi estavam no Deus Todo-Poderoso. Quer prevalecer? Quer vencer? Tire os olhos da dificuldade. Pare de dar tanta importância para a dificuldade. E passe a ter mais fé no Deus que você serve. Passe a confiar mais no Deus que você serve. Pare de dar tanto foco nas dificuldades. E foque naquele que tem o controle e está acima de tudo. Apesar de muitas vezes nós fazermos escolhas erradas. Apesar de às vezes a gente confiar mais nas nossas escolhas do que nas de Deus. Deus, Ele abre a porta da esperança e nos mostra que ainda tem solução para nós. Por gentileza, fiquem de pé comigo. Aquele que acalma o vento. Eu quero orar por famílias aqui nessa noite. Que tira a força do fogo. Eu sinto no meu espírito que eu preciso orar por famílias, por casas. Eu quero convidar você nessa noite a pegar a sua esposa pela mão, seus filhos. Você que tem filho aqui, vem aqui na frente, a gente quer orar por vocês. A gente quer abençoar a sua casa. Nós queremos pôr a mão na sua cabeça, na sua família. Vem aqui. Você que está sozinha, que não está casada, ou você que não está casado, mas tem filhos, vem aqui. Venham aqui na frente, vamos orar junto. Eu sinto que eu preciso orar por famílias, por casas aqui, por homens de Deus. Deus, Ele quer levantar homens, sacerdotes dentro das suas casas. Deus, Ele quer levantar homens que assumam responsabilidades, que tomam para si a responsabilidade da sua casa, da sua família. Homens de oração, homens que dão destino para as suas casas. Venham mais aqui na frente, vocês que estão aqui, chegam mais na frente para que outros consigam vir também. Nós queremos orar pela sua casa. Nós queremos declarar palavras de bênção sobre a sua casa. Palavras de alinhamento. O Senhor quer alinhar o seu casamento. O Senhor quer alinhar a sua aliança. O Senhor quer alinhar a sua paternidade. O Senhor, Ele quer trazer alinhamento para os nossos lares. O Senhor quer alinhar relacionamentos de pais e filhos, de mães e filhos. O Senhor quer trazer alinhamento sobre vocês. O Senhor, Ele tem uma palavra aqui de cura para você, para o seu casamento, para a sua família. O Senhor, Ele quer curar vocês nessa noite. O Senhor, Ele tem bênçãos de prosperidade espiritual. Em nome de Jesus. Enquanto o nosso ministério de adoração ministram essa canção, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Vocês que estão aqui, vocês que ficaram aí, fechem os seus olhos. Comecem a orar. Em nome de Jesus. Eu declaro nessa noite, Senhor, sobre essas famílias que estão aqui na frente, alinhamento, Senhor, alinhamento espiritual. Em nome de Jesus, eu oro por homens aqui nessa noite, que eles venham, Senhor, tomar para si responsabilidade, a responsabilidade de prover, de dar destino, de guardar a sua casa. Que se levantem homens de oração, homens posicionados dentro da sua casa, sacerdotes, porque o Senhor os levantou para ser sacerdotes dentro da sua casa. Que esse pai seja posicionado, pais posicionados, filhos com destino, pais posicionados, a casa com destino, casa com propósito. Em nome de Jesus, que os pais se posicionem dentro das suas casas, que as esposas se posicionem dentro dos seus lares, que sejam mulheres de oração,
mulheres comprometidas com o Senhor, mulheres comprometidas com o seu casamento, mulheres comprometidas com os seus filhos, que não vão terceirizar a criação de seus filhos para creches, para escolas, para professores, mas que vão tomar para si essa responsabilidade. Mulheres que edificam suas casas, que nutrem as emoções dos seus filhos e de seus esposos. Em nome de Jesus eu libero sobre os lares nessa noite as bênçãos do Senhor, e aquilo que está retido eu libero agora em nome de Jesus. Que essa família seja uma família cheia das tuas bênçãos, Senhor, uma família posicionada, uma família vivendo o teu propósito, uma família vivendo o teu chamado, uma família de destino, uma família abençoada, filhos guardados, filhos protegidos. Em nome de Jesus, eu libero sobre as nossas famílias. Aleluia. Em tempos De guerra, nunca pare de lutar. Não baixe aguarda, profetiza de lutar. em tempos de guerra. Nunca pare de adorar. Libere a palavra, profetiza sem parar. Eu quero que você agora que está aqui com a sua família, libere palavras uns aos outros. Homem, libere palavras de bênção sobre a sua esposa. Mulheres, liberam palavras de bênção sobre o seu esposo. Declare bênção sobre ele. Abençoe ele. Abençoe os seus filhos. Liberem palavras proféticas sobre a sua casa. Libere um novo tempo sobre a casa de vocês. Libere, libere, libere. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu abençoo, Senhor, esse marido, essa esposa, esses filhos que estão aqui na frente. Em nome de Jesus, eu libero bênção sobre cada lar, sobre cada filho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cura o coração desse pai, cura o coração dessa mãe, desse filho. Eu libero alinhamento dentro dos lares. Filhos respeitando os seus pais, marido respeitando a sua esposa honrando o seu marido. Em nome de Jesus, que haja respeito nos lares, que haja comunhão na mesa, que haja alegria na mesa. Ei, que haja paz nessa casa, que haja alegria nessa casa. Todo espírito de confusão eu repreendo em nome de Jesus. Que haja paz nessa casa. Ei, que haja alegria nessa casa. Que haja comunhão na mesa. Que haja relacionamento. Em nome de Jesus. Eu libero aqui nessa noite sobre você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja alcançado pela graça do Senhor. Sejam alcançados pela graça do Senhor. Em nome de Jesus.
Senhor venha ser o rei da sua casa. Em nome de Jesus. Que Ele venha ser o rei da sua vida, o rei da sua família. Em nome de Jesus. Que você não saia do centro da vontade de Deus, mas que você venha estar dentro da vontade de Deus, porque o melhor e mais seguro é estar dentro da vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode levantar as suas mãos aí onde você está. Libere essa canção. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. Nós abençoamos as gerações. Nós abençoamos as gerações. A sua geração será abençoada, a próxima geração será abençoada e a outra será abençoada em nome de Jesus. Nós abençoamos as gerações. Em nome de Jesus, nós abençoamos a sua descendência. Nós abençoamos a sua descendência. Em nome de Jesus. Em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém, amém, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim nós liberamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você está grato por essa palavra? Amém. Deus, Ele tem grande propósito com a sua família. Antes de decidir qualquer coisa, procure ouvi-lo. Procure ouvi-lo. Procure ouvir o Senhor. Não ande nas suas escolhas. Não ande por caminhos que você acha que é melhor. Mas escolha trilhar o caminho que Deus te deu para trilhar. Não faça escolhas baseadas naquilo que você acha. Não tome nenhuma decisão precipitada. Não faça nada sem você antes dobrar os seus joelhos e ouvir o que Deus tem para te dizer. Você tem um grande propósito. O Senhor, Ele tem um grande propósito para cada família. O Senhor tem um chamado específico para cada família.
escolha viver os planos de Deus. Não escolha viver os seus planos, mas escolha viver os planos de Deus. Amém? Pastor Joaber. Aleluia. Fiquem aqui na frente, nós vamos encerrar assim. Que bom te ver aqui, minha amiga. Amém, Silvia. Vem cá, amor. Fica aqui. Irmãos, essa noite ela foi uma noite muito pontual no mundo espiritual. Muito pontual. Algumas coisas estão sendo posicionadas acima desse telhado. Não tenha esse dia como mais um culto comum que você veio. Essa tarde, enquanto a pastora Lise pregava e no decorrer do culto, algumas pessoas aqui guerrearam fortemente. Eu estava numa guerra terrível hoje. Durante toda essa tarde, essa noite, no decorrer do culto, uma guerra, uma batalha espiritual terrível. Satanás sabia que Deus iria romper algumas coisas na vida de algumas famílias aqui. Por isso que o inimigo lutou tanto. Mas eu quero que você guarde muito bem o que Deus fez na sua vida essa noite. Famílias inteiras estão sendo reposicionadas, realocadas de volta em Belém. Se você estava indo para uma terra de morte, volte, porque você não vai sepultar seus filhos, você não vai sepultar a sua casa. Corra com tudo que você possa hoje, com toda a sua velocidade, e fique no lugar aonde Deus colocou as suas raízes. Em nome de Jesus. Se você estava fazendo escolhas precipitadas, ao sair daqui, pegue o seu celular, envie uma mensagem e diga: não vou mais. Aquele negócio, diga não. Hoje a resposta é não. Seja específico, seja claro, porque Deus falou com você. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Palavra poderosa, de muita qualidade e muito esclarecedora. Eu quero que você abrace a sua família aqui, sua casa, e você pode respirar fundo e soltar o ar e dizer: que bom que Deus falou conosco. E você pode dizer no ouvido da pessoa que está com você: por mais difícil que esteja, vamos ficar em Belém. Vamos ficar aqui. Deus está conosco. Em nome de Jesus. Deus abençoe. E nós vamos encerrar assim, desta maneira, em um ambiente muito familiar, para a glória de Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. E todos digam amém. Deus vos abençoe e uma boa noite. Em nome de Jesus. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos.